Amém, queridos. Um bom dia. Bom dia. Bom dia. Você pode se colocar em pé. Já aproveita e já dá esse bom dia para quem está pertinho de você também. Quem sabe tem alguém do seu lado aí que você ainda não conheça. Alguém que você não viu hoje. Isso, e tem tanta gente hoje aqui pela manhã. A gente tem um grupo que está com a gente aqui lá de Praia de Leste, né? Veio junto com o pastor lá. Levanta a mão aí, o pessoal que está com a gente lá de Praia de Leste. Estão sentados por aqui. Eu sei que o pastor falou comigo que estão lá, estão ali atrás. Que bênção recebê-los aqui. Sei que tem várias pessoas nos visitando hoje aqui. O pastor Dino está aqui com a Rosemary. Que bênção. Celebração ontem junto com vocês também foi muito especial. Mas queridos, nessa manhã, além de tudo que a gente já tem no nosso coração de alegria diante do Senhor, o mais precioso aqui é eu e vocês, nós experimentarmos o que Deus tem para a gente nessa manhã. Além dessa comunhão com aqueles que estão conosco pela internet, que estão conosco pela TV, é nós experimentarmos juntos a presença do Senhor Jesus aqui.
E isso acontece primeiro porque a palavra de Deus nos diz assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas muito mais do que isso, é aquilo que eu e você podemos experimentar desse mover do Senhor nesta manhã. E eu queria convidar você a orar por isso, dessa maneira. Senhor, muito mais do que canções, muito mais do que um programa, do que uma liturgia que possa estar preparada, é a minha vida como adorador diante do Senhor. É a sua vida chegando diante do altar do Senhor nesta manhã, e juntos nós adorarmos a Ele. Você concorda a gente orar assim? Então primeiro fecha os teus olhos aí, faça a sua oração pessoal, e logo em seguida nós estaremos juntos, convidando o Senhor para estar aqui conosco, e juntos vivemos o mover dEle neste lugar, amém? Pai querido, que a Tua santa presença, aquilo que o Espírito Santo do Senhor tem preparado para nós nessa manhã, possa ser revelado de uma maneira única, singular no coração de cada um. Mas aquilo que o Senhor tem para a gente também como povo seu, com aqueles que estão conosco pela internet, aqueles que estão conosco pela TV, que de alguma maneira a presença do Senhor possa alcançá-los lá também, e eles serem tocados por aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Meu coração nessa manhã está desejoso, Pai, de um pouco mais crescer, me alimentar, tornar a minha saúde mais forte, a minha saúde espiritual, aumentando a minha fé, daquilo que o Senhor já tem preparado para a minha vida. As coisas que eu preciso e o que cada um dos teus filhos precisam aqui não é oculto aos teus olhos, mas aquilo que nós não sabemos ainda que o Senhor tem para a gente, é isso que nós desejamos com a nossa alma. Por isso, Pai, seja o Senhor bem-vindo aqui neste lugar, e que o mover do Senhor possa nos conduzir a cada vez mais experimentarmos e vivermos essa intimidade contigo. Queremos adorar ao Senhor e dedicamos a Ti tudo que está preparado para esse culto, mas em especial a nossa vida e o nosso coração. Move, Pai, move este lugar com a presença do Senhor, que a glória do Senhor se manifeste aqui. É aquilo que oramos juntos, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, amém, amém. E juntos cantamos ao Senhor dizendo que Ele é bom, Deus é bom. Vou ouvir vocês. Deus é bom. Amém. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei,
Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, te Deus é bom. Por isso que nós cantamos: a Deus demos glória por tudo que Ele faz, exultamos o seu nome. Amém? A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida a tal prova de amor, dos merecimentos do Filho de Deus. E vem, pois confia em Jesus Salvador, vai ver exaltado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito, seu Filho bendito, seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, aleluia. A Deus demos glória. É isso que nós vamos fazer juntos aqui. Damos glória ao Senhor pelo dom da vida. E se os familiares estiver pertinho aí, quiser chegar juntos aqui, pode chegar, para que a gente possa agradecer a Deus pelo dom da vida. A gente está aqui com a Nicole e os papais aqui, né? Os pais, o João Batista e a Joseane, onde nós podemos celebrar o Senhor junto com vocês. Vamos mostrar aqui. Ah, você está do lado de cá, né, Vilmar? Está aqui.
Olha só, gente. Está com quanto tempo? Vai fazer 5 meses. Eu acho que se virar um pouquinho para lá assim, ó, só para ele pegar mais o rostinho. Agora sim. Vamos juntos lá? Oh, olha só que maravilha. Queridos, nós não apresentamos bebês aqui no sentido de batizarmos, pois reconhecemos que chegará um dia que ela decidirá por si só o encontro dela com Jesus, e ela vai tomar uma decisão preciosa por Jesus. Mas vocês, como pais que estão aqui, têm uma responsabilidade tão grande de serem os principais exemplos para a Nicole daquilo que é a caminhada com o Senhor Jesus, daquilo que é experimentar as marcas da graça do Senhor. E a nossa oração como igreja é que Deus dê sabedoria para vocês, cada vez mais na educação, naquilo que são os valores da palavra de Deus, mas que isso pode chegar bem pertinho aqui, para que a gente possa juntos também abençoar naquilo que Deus também derrama das bênçãos dele sobre a vida. E criança, filhos são heranças do Senhor para a gente. Por isso que a gente celebra ao Senhor nesse tempo. Se você puder, querido, estenda suas mãos para cá, nós vamos orar juntos, pedindo a bênção do Senhor para a vida da Nicole, amém? Pai querido, nós louvamos o Teu nome. O dom da vida é um dom precioso que o Senhor nos permite experimentarmos. Muito obrigado porque esta família está podendo experimentar algo tão precioso do Senhor, que é uma dádiva do Senhor para eles. Que a Nicole possa nessa caminhada dela, no crescimento dela, crescer em graça e sabedoria, e que de uma maneira muito especial ela seja amparada pelo Senhor a cada dia. Que a semente da Tua palavra, que vai ser lançada, seja aqui em nossa igreja, seja no convívio com os pais, possa ser essa semente tão boa que venha germinar, e o Senhor é quem dá o crescimento, e um dia ela possa também reconhecer o Senhor como o Senhor da vida dela. Oramos pela vida dos pais, que eles tenham sabedoria vinda do alto. Num contexto hoje tão difícil, Pai, da gente educar os filhos, onde tantos valores distorcidos da sociedade tentam imputar sobre a vida dos nossos filhos aquilo que nós não cremos, e muitas vezes até aquilo que nós não desejamos para eles. Mas livre a Nicole disso, Pai, e dá sabedoria a esta casa, que essa família seja conhecida sempre como família bendita do Senhor, que o lar deles continue sendo um lar de alegria, de paz, de amor, da graça do Senhor, e assim seja no lar e na casa de cada um que está aqui. Oramos a Ti e agradecemos, que a bênção do Senhor e a boa mão do Senhor esteja sobre a vida da Nicole e sobre esta casa, e aceita, Pai, esse ato aqui que junto nós colocamos com os pais, dizendo ao Senhor e reconhecendo que tudo vem do Senhor, e assim é a Nicole, nesse sentimento de gratidão a Ti por este presente. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém. Você pode tomar assento, querido. Olá, PIB de Curitiba, você também que está nos acompanhando pela televisão, pela internet, seja muito bem-vindo aqui ao nosso meio. Este é o Acontece na PIB, um momento de informações, de novidades, onde hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a área de idosos. Essa aqui é uma área tão importante na nossa igreja, dirigida pela ministra Érica Checan. E hoje a gente está aqui no 7º andar do nosso prédio de educação cristã, a nossa academia ao ar livre. É isso mesmo, a gente tem uma academia aqui no 7º andar que está aberta a toda a comunidade, então você pode vir participar. É uma das atividades do Ministério de Idosos que você vai conhecer hoje no Acontece na PIB. Olá, queridos, eu sou Érica Checan, faço parte dos Idosos em Ministério, um espaço muito importante aqui na nossa comunidade. Envelhecer é uma dádiva divina, e saber envelhecer bem é um desafio. O Billy Graham diz que envelhecer, na verdade, não é para os fracos. Então, jovens e idosos, nos reunimos aqui nesta perspectiva de receber de Deus a provisão para esse momento da vida. Venha fazer parte disso, você também, todas as quartas-feiras, das 10h30 até as 17 horas, nós nos reunimos aqui, em atividades variadas, em oficinas oferecidas por idosos ou por jovens. Às 14h30 é o momento especial do nosso culto. Nós celebramos a fé juntos. Às 15h30 é um momento sagrado. Nós nos reunimos ao redor da mesa, onde juntos prestamos atenção um no outro e
e recebemos de Deus amor para compartilhar amor. E assim, satisfeitos, nós voltamos para os nossos lares. Em casa, acesse no Facebook Maturidade PIB ou outros contatos no site. O telefone é 3091-4327. Receba agora o convite que parte da nossa equipe de voluntários preparou para você. Eu preciso de ti, querida irmã, preciosa és para mim, querido irmão. Participe desse ministério maravilhoso! Enquanto eu viver, vou falar do seu amor. For as long as I shall live, I will testify to love. I'll be a witness in the silences when words are not enough. With every breath I take, I'll give thanks to God above. For as long as I shall live, I will testify to love. Mientras haya vida en mí, hablaré de su amor, seré testigo en el silencio cuando ya no tengo voz. Doy gracias al Creador en cada paso que yo doy. Mientras haya vida en mí, hablaré de su amor. Não perca a oportunidade de participar do musical Falando às Nações, com o grande coro para o missionário. Vamos impactar e ser impactados com essa grande oportunidade missionária. Não perca! Ensaios aos sábados das 15h30 às 17h no quarto andar. E às quartas-feiras, das 20 às 21h no salãozinho. Se você cantou no grande coro do centenário, venha reviver aqueles momentos emocionantes de adoração. Não temos nenhuma certeza sobre o amanhã, mas temos a chance de fazer escolhas que nos farão felizes hoje. Única Chance, acampamento de jovens casais, de 19 a 21 de setembro no Hotel Santa Paula, em Guaratuba. Mais informações na sua revista Dia a Dia com Deus. Se você quer aprender francês ou italiano, matricule-se no CFM Idiomas, no terceiro andar aqui da nossa igreja, na Educação Cristã. Mais informações você encontra na sua revista Dia a Dia com Deus. Participe da Noite do Pastel, no dia 31 de agosto, no Salão Social, após o culto da noite. Mais informações na sua revista. Atenção, embaixadores do Rei! O acampamento vai acontecer de 5 a 8 de setembro, na Chácara Via Campestre. Mais informações na sua revista Dia a Dia com Deus. Acampamento Jovens Adultos, de 29 a 31 de agosto, no Hotel Santa Paula, em Guaratuba. Mais informações na sua revista. Participe do Fórum de Consciência Política que vai acontecer no dia 5 e 6 de setembro aqui na nossa igreja. Mais informações na sua revista Dia a Dia com Deus. Você ficou ligado aí na nossa agenda, dando um destaque para o fórum que acontece sobre o papel do cristão na nossa sociedade. Tempo de eleições, tempo de orarmos pelo nosso país, pelos nossos governantes, então não deixe de participar. A nossa campanha também para terminarmos os últimos pagamentos da construção até o final do ano. Mobilize a sua célula, o seu grupo. Isso aí e mais novidades na sua revista também
Que Deus abençoe você e a gente se vê no próximo Acontece na Bíblia. Saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino a teus pés, Senhor, por saberes quem sou, meu sofrer, minha história, prova o meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, o teu amor por mim. Nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim. E nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. E é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Amém. Não consegui alcançar o microfone, mas nós todos juntos em oração conseguimos alcançar a bênção de Deus. Se você crê nisso, fala amém aí que eu quero ouvir. Glória a Deus. Se você está com a sua Bíblia, você pode acompanhar-me lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Nós celebramos a Deus e somos gratos a Deus pelas diversas maravilhas que Ele tem feito em nosso meio. Mas, alguns anos atrás, nós celebrávamos a Deus por começar um programa de TV. E tinha gente conosco sonhando esse programa de TV. Mas hoje essa mesma família que nos ajudou a sonhar e a tornar o sonho realidade precisa das nossas orações. A Luísa, que é uma criança de 4 anos, fez uma cirurgia bem séria,
está com câncer, já está fazendo quimioterapia. Então, se você puder lembrar dessa criança durante essa semana, e agora mesmo nós vamos orar por ela, pedindo para que Deus estenda a sua mão de poder, de graça e de misericórdia sobre a sua vida, para que ela seja curada em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus. Então nós vamos colocar o nosso coração diante de Deus agora por essa menina. Mas nós queremos agradecer a Deus também pela vida das pessoas e a celebração do amor. Por isso eu queria convidar aqui o meu amigo pastor Jim e a Rosemary, que ontem celebraram conosco aqui 50 anos de amor. Então vem para cá, pastor Jim e Rosemary, a gente quer orar por vocês juntos aqui. Eles ministraram nessa igreja durante 100 anos, 100 anos não, né? 6 anos. 6 anos. É porque quando vocês olharem para eles, vocês vão ter a impressão que eles ministraram 100 anos, porque ele tem um cabelo bem branquinho, aí eu me confundi agora, né? Mas durante 6 anos eles estiveram conosco, amando o nosso país. E eu vou te dizer, você que conhece os Estados Unidos, você vai concordar comigo. Não é fácil sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil, dedicar-se aos brasileiros. E esse casal ama o Brasil. Ama o Brasil. Foram impedidos na juventude de estar aqui, mas aceitaram o desafio dado por Deus para estarem aqui quando sêniores, ou já experimentados, né? E dedicaram a sua vida ao Brasil. Queria convidar nesse momento também o pessoal que está aí do Ministério com Deficientes Intelectuais, para chegar aqui, nós vamos orar por vocês também. Essa semana inteira, o mundo está celebrando a Semana da Consciência de Apoio da Educação de Pessoas com Deficiência Intelectual. E você sabia que essa igreja tem um trabalho voltado para pessoas com deficiência intelectual? Vou te dizer, essa igreja aqui é diferente das outras que eu conheço. É uma igreja que ama, que abraça todos. Então estão aqui. Vou chamar também, claro, o irmão Iser Augusto. 80 anos de vida, celebrando a Deus 80 anos bem vividos. O irmão Iser está aí? Se encontra aqui entre nós? Mas nós vamos agradecer a Deus pela vida dele. Agradecer a Deus pelas bênçãos que Deus tem derramado na sua vida. Então, eu vou pedir para vocês colocar de pé aí, você que pode, onde você está. E você que está com uma dor no seu coração. Talvez você deve ter vindo hoje buscar também a sua bênção nesse lugar. Você nessa manhã veio aqui pedir para que Deus receba nas mãos dele as tuas lutas, talvez a sua enfermidade e as suas dores, e você vai colocar agora diante de Deus isso. Nós entendemos que às vezes a medicina vai dizer que é impossível, que as pessoas vão dizer que você não pode, ou que nada pode resolver a tua dificuldade, mas nós acabamos de ler em Efésios 3:20, que Deus faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, com o poder que opera em nós e entre nós, a sua graça redentora. Então agora você vai colocar junto comigo os teus anseios, a tua alegria, a tua realização, mas também a tua dor, o teu sofrimento, a tua angústia, para que Deus opere esse milagre na vida dessa igreja e também na sua vida, pelo poder que há no nome de Jesus. Feche os teus olhos e vamos orar a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado pela vida do Jim e da Rosemary. Na realidade, eles são uma inspiração para nós, casais. Quando nós olhamos para eles, nós podemos perceber o amor do Senhor se manifestando através da vida deles. Muito obrigado, Deus, pelo chamado que o Senhor fez a esse casal para amar o Brasil. Te louvamos por essas vidas tão preciosas.
Obrigado também por essa igreja que toma iniciativas tão especiais. E durante a semana que celebramos a consciência, a educação, o investimento, a atenção a pessoas com deficiência intelectual, essa igreja já tem feito isso. E nós te louvamos por esse grupo que está aqui nessa manhã, celebrando a Deus conosco, mas também acreditando que Deus pode fazer muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder do Senhor que opera em nós. Mas nós queremos te agradecer também, Pai, pela vida do irmão Iser. Obrigado, Pai, 80 anos de vida. Quanta coisa já experimentou, quanta coisa linda já viu, quantas coisas que não eram tão bonitas assim também já viu. Mas te louvamos, Pai, pelo dom da vida que o Senhor concedeu a esse irmão. Que o Senhor continue abençoando a vida dele e usando a vida dele de maneira poderosa. Mas nós todos juntos agora queremos colocar a vida da Luísa nas tuas mãos e diante do teu altar. É até impossível imaginar a dor que essa família enfrenta ao saber que a sua menininha de 4 anos já fez uma cirurgia tão séria, tão complicada, tão pesada, está com uma doença tão séria, tão complicada, tão pesada, Pai. Mas Deus, no nome de Jesus, nós em uma só voz agora, suplicamos ao Senhor, que toque na vida dessa criança, com a sua mão de cura, em nome de Jesus, para que logo essa família esteja aqui, testemunhando do poder do Senhor na sua vida. Assim como nós em uma só voz, suplicamos ao Senhor pela vida da irmã Cleusa, em nome de Jesus, que o Senhor opere um milagre na vida da tua serva, e logo ela mesma esteja aqui, testemunhando do poder do Senhor. Mas Pai, agora eu gostaria de me unir aos meus irmãos, que nesse momento estão colocando a sua dor, estão colocando a sua enfermidade, estão colocando o seu familiar, aquele que ele gostaria que estivesse aqui com ele, adorando a Deus nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, visita as nossas famílias, cura os enfermos, manifesta o teu poder de maneira extraordinária, para que nenhum de nós tenha dúvida ou sombra de dúvida que tu és Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e não há outro igual a ti, Senhor. Recebe as nossas orações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faz o que está em teu coração, e que a cada
Você pode sentar-se, querido. Vem cá, Paulo Davi. Você estava me contando um testemunho tão bonito, a hora da canção da Claudiane e do Alessandro, né? Eles estão aqui, então conta para mim, conta junto com eles esse testemunho aqui. Enquanto a Claudiane estava cantando, eu estava contando o testemunho do Alessandro, né, Alessandro? Alessandro, fica em pé para o pessoal saber quem é você então aí. O Alessandro está ali e o Alessandro cresceu na igreja, músico, tocando, tocou em vários lugares, ficou um tempinho afastado, nesse tempo perdeu o seu instrumento, né? Tinham roubado a trompa dele, um instrumento que não era tão barato, e nesse tempo de retorno para Deus, um dos desejos do coração dele era voltar a tocar o instrumento dele, e só que tinham roubado. Quanto tempo já fazia que tinham levado já? Quase um ano que já tinham roubado a trompa dele, quase um ano. E de repente o Irajá acompanhando ele, eles começaram a orar. E a oração era assim: você crê que Deus pode trazer esse instrumento que roubaram de você de volta? E eles começaram a orar nisso. Passou alguns dias, ligaram para ele lá da delegacia: olha, a gente achou um instrumento aqui, e tem uma identificação aqui nesse instrumento, e quando foi ver era justamente o instrumento dele que tinha sido roubado. Então hoje vê ele aqui tocando, usando o instrumento dele, a sua vida diante do Senhor, com a sua irmã Claudiane, com essa composição tão linda, essa canção linda, é motivo de gratidão, Senhor. Aquela música é sua, né, Claudiane? Não? Ah, eu pensei que me disse que era sua. Eu achei linda demais. Olha, depois eu quero ouvir a outra então, viu? Tá? Deus não é bom? Deus é muito bom. Louvado seja o Senhor. Eu estava aqui, subindo aqui, quando uma criancinha com a vovó veio trazer o dízimo dela. Não é lindo? Fala a verdade, né? Está aqui para a gente entregar ao Senhor e consagrar ao Senhor. Tem coisa acontecendo muito boa. A gente fez um grande desafio para você nos ajudar até o final do ano a gente liquidar essas pendências da inauguração, e a gente tem aqui uma série de coisas que eu vou começar com esse aqui é um pecado. Espera aí. Começa com essa caixa bonita aqui, ó. Essa caixa de presente foi doação, foi feita aqui por irmãos nossos, e está lá, você pode comprar e dar de presente para alguém. E tudo isso que está aqui dentro também, dá uma olhada nisso aqui, ó. Tem compota, sabe aquela cebolinha assim para a gente comer em aperitivo, picles, olha só, não é picles não, é picles, né? É brócolis e couve-flor, né? Em compota. Pão de mel, gente, olha só aqui. Não é. Esse aqui é o que é? Cupcake. Ah, tá bom. Você já viu que eu gosto de pão de mel, né? Fazer o quê? Não, esse aqui é um pecado, gente, olha só. É um brigadeiro diferente aqui, olha, com chocolate assim. Ai, ai. Tudo isso aqui feito por gente nossa, nesse trabalho que vários irmãos estão fazendo, as células estão fazendo, de uma maneira criativa, tá? Ajudando a gente a pagar essas contas. Troca comigo, põe esse aqui, tá? Esse aqui é de uma família, de um irmão da igreja, tudo que está aqui dentro, e fez uma doação, e está lá no nosso estande do Abraço da Vitória. Tem muita coisa bonita aqui, não é? Ué, tinha um relógio aqui também, e várias, deve ser bijuterias isso aqui, não é? Então, está aqui, dá para sair aí, tá? Então, tudo isso aqui está colocado lá no estande, você comprando o valor integral de tudo isso que foi doado, se torna numa oferta para construção. E esse aqui é uma obra de arte, tá? Só existem 10 livros desse no mundo, tá? E esse aqui é o número 8, tá? São fotos de Amsterdã. É coisa linda, linda, linda. Dá uma olhadinha aqui, eu vou dar uma folheada aqui assim. Opa. E assim vai, tá? E aí, se você adquire, também é uma doação do autor, se você adquire, tudo isso é oferta para a nossa construção. Esse livro aqui foi editado pela
RBC, e é bem interessante porque é fruto de um trabalho missionário. E a Cristina, que é filha aqui da nossa igreja e hoje é missionária no leste europeu, ela evangeliza ensinando culinária. E então as receitas dela e as experiências estão aqui nesse livro, e você adquirindo está contribuindo para a obra missionária dessa família lá no leste europeu. Deixa eu ver se aguenta. Aguenta mesmo? Isso. E agora é o nosso tempo de adorar a Deus com o nosso dízimo, com a nossa oferta alçada, sempre entendendo o que isso significa. Os nossos dízimos são o reconhecimento de que Deus é dono de tudo, 100% é dele, porque tudo vem dele, inclusive esse fôlego da vida pertence a ele. Só que ele disse, olha, se você entende, se você crê que eu sou 100% dono de tudo, você vai devolver para mim a 10ª parte, num ato de louvor, de gratidão e de reconhecimento do meu senhorio. E essa é a doutrina do dízimo que a gente pratica. A gente pratica por fé, como um ato de adoração e louvor a Deus. Deus promete bênçãos? Promete, mas a gente não faz isso porque a gente quer trocar ou barganhar alguma coisa com Deus, mas a gente faz isso porque Ele é Deus. Ele é o Senhor de tudo na nossa vida. E quando a gente coloca esse valor no coração, o Senhor promete que Ele vai estender a sua mão sobre nós e vai ainda derramar mais bênçãos, porque nosso valor interior está correto. Ele é o Senhor. Esse é o grande ensino. As ofertas são daquilo que dos 90%, nós elegemos como alvos do nosso coração. E a gente então, sacrificialmente, vai além e se envolve na obra de Deus, quer seja na ação social, missões, na construção, ou outros projetos que Deus coloque no nosso coração. E a palavra de Deus disse que cada um contribua com relação às ofertas, segundo o propósito do seu coração, e que não seja pesado para a sua alma, mas que seja motivo de alegria e louvor, porque você acredita, você quer e você investe. E é nesse espírito que essa igreja pratica esse momento. Por isso eu queria convidar você a se levantar do seu lugar, aqueles que vieram preparados, e enquanto nós estivermos adorando a Deus aqui, voluntariamente você vem e consagra ao Senhor em uma dessas caixas que estão espalhadas aqui no templo, que nós chamamos de gasofilácio, tá? E você então celebra conosco a adoração e louvor. Adoremos ao Senhor.
do Senhor, a minha alma canta a Ti, porque o Senhor é o meu Deus. Amém. Senhor meu Deus, quanto eu maravilhado contemplar tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo Teu poder sem par. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando eu medito em Teu amor tão grande, que ofereceu Teu Filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida Te ofertar. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso Você cantando e quando enfim Jesus vier em glória, amém. E ao lar celeste, então me transportar, adorarei e prostrado para sempre. para sempre. Grandioso és Tu, meu Deus, hei de cantar. Então a minha alma me declara em todo o tempo: grandioso és Tu. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Aleluia! Grandioso é o Senhor. Se é para o Senhor, pode ser melhor, não pode? Aplauda o Senhor, Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você pode sentar-se, querido. Eu acho que eu vi o Sanderson aí, é ele? Seja bem-vindo, meu irmão. Depois de um tempo de enfermidade, ver você aqui é uma vitória. Louvado seja Deus, viu? Pela sua vida. Tá? Estivemos orando aqui por você, toda a igreja. Você viu, né? Estava assistindo pela internet. Eu não sei como é que esses caras conseguem entrar na UTI e assistir o culto na UTI pela internet. Fala a verdade, hein? Deus é bom, fala. Deus é muito bom. Esqueceram? Vou começar de novo. Deus é bom. É muito bom. Muito bem, queridos.
A gente tem estudado vários personagens da palavra de Deus, e hoje eu queria falar sobre um dos mais impressionantes homens do Novo Testamento. Quase metade do Novo Testamento foi escrito por ele. E a essa altura você já sabe quem é o apóstolo Paulo. Esse homem de Deus tem uma forte marca. A gente, quando começa a estudar esses personagens, a gente fica perguntando, mas qual é a marca mais forte dessa pessoa, né? Estevão era fácil, ele era um homem da plenitude, a gente estudou isso, cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de sabedoria, cheio de fé. E Paulo, qual seria a marca mais forte do apóstolo Paulo? E à medida que eu ia estudando a história dele, lendo os vários trechos da Bíblia que podiam me ajudar a compreender um pouquinho esse homem, me veio à mente a mais forte marca desse homem: transformação. Quem ele era e quem ele passou a ser. Transformação. De perseguidor da igreja a mártir da fé. Que transformação tremenda. E é por isso que eu quero tentar aprender com esse homem as lições das marcas de transformação que ele nos ensina, que ele nos mostra ao longo da sua vida. Porque quando a gente vive uma transformação radical, eu não sei se você é uma pessoa que passou por uma transformação radical, não é? Você foi arrancado, a palavra de Deus diz que todos nós fomos arrancados do reino das trevas e colocados no reino da luz e do amor do Senhor Jesus. Mas tem algumas pessoas que podem perceber com muita clareza da escuridão que foi arrancado e foi então sendo transformado pelo poder de Deus. Então essas pessoas vão poder compreender um pouco mais a personalidade desse homem, os momentos diferentes da sua vida, porque transformação é um processo de Deus na nossa vida. Então quais são as lições de transformação que eu posso tirar da vida do apóstolo Paulo? A primeira lição que eu estava ali meditando, eu descobri o seguinte, é que quando Deus nos transforma, as pessoas que estão ao nosso redor precisam de tempo e precisam de atitudes nossas para que creiam em nossa transformação. Você sabe que Jesus transformou você, mas todo mundo está olhando para a tua história, todo mundo está olhando para o teu passado, todo mundo está querendo ver se isso é só um tempinho na tua vida ou se é uma realidade. Não é verdade o que eu estou falando? Não é? Eu conheço muita gente, né? Por exemplo, alguém que tinha um vício e de repente ele diz, Jesus me transformou, todo mundo fica olhando, até o próximo gole. Depois eu quero ver, e aí fica esperando uma semana, 2, 1 mês, 2 meses, às vezes vai levar 1 ano para a pessoa dizer assim, olha, não é que Jesus transformou mesmo a vida dessa pessoa? Você está lá como marido dentro de uma família, e você tem algumas atitudes que não são boas no contexto da família, e de repente você diz, olha, Jesus me transformou, todo mundo fica dizendo, quero ver até onde vai essa transformação, se é verdade, se não é, e assim vai. E com Paulo não foi diferente, olha só o que a Bíblia diz, Atos 9, versículos 13 e 14, diz assim a Bíblia, Atos 9, versículos 13 e 14, Ananias respondeu, Senhor, deixa eu colocar o contexto, Deus fala para Ananias, Paulo se converteu, Deus fala para Ananias, Paulo se converteu, e ele está cego, e eu quero que você vá lá e ore por ele, porque ele vai ser curado. E olha só a resposta de Ananias para Deus. Ananias respondeu, Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem, de todas as maldades que ele fez em Jerusalém, com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que te adoram.
Senhor, você tem certeza mesmo? Esse homem está convertido para valer. Porque olha, é um risco, a gente chega lá, ora por ele e tal, etc. Depois ele vai lá e prende a gente. Esse homem é mau, esse homem é ruim. Interessante que não foi só Ananias que não creu na conversão do apóstolo Paulo, mas os apóstolos em Jerusalém também tiveram dificuldades em crer que o apóstolo Paulo tinha se convertido. Olha só, Atos 9, versículo 26. Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Ora, os maiores pregadores do evangelho daqueles dias diziam: será que esse homem se converteu mesmo? Está entendendo? Assim acontece na minha vida e na sua vida. As pessoas nos veem como éramos, e somos nós que precisamos provar a elas que Jesus realmente transformou a nossa vida. E essa é uma coisa que às vezes machuca o nosso coração. Essa é uma coisa que parece que luta contra a nossa fé. Mas, queridos, faz parte do nosso testemunho cristão. As pessoas têm que um dia dizer: esse foi um ex-isto, ex-aquilo. Mas para dizerem isso, eles têm que ver que já passou essa etapa da sua vida. E não adianta eu criticar a comunidade, criticar a igreja, criticar a família, porque as provas da transformação precisam aparecer no nosso dia a dia. Até a igreja que crê piamente no poder transformador de Jesus, desconfia às vezes. E o pior é que muitos ainda podem sentir aquele cheirinho do farisaísmo que ainda não havia sido retirado do coração de Paulo. Sabe por quê? Quando você se converte, Jesus entra no seu coração, mas a sua vida está passando por um processo. E digamos que você é viciado em falar em palavrão. Você conhece gente viciada em falar em palavrão? Falar palavrão? Ele está convertido e ele é capaz de fazer oração e ainda falar um palavrão. Você conhece gente assim? Tem alguns que estão fazendo assim. Conheço, tá? Gente, que coisa estranha. Porque a gente está num processo de transformação e Jesus está trabalhando a minha boca. Ele vai ter que se converter a minha boca também. Vai ter que se converter os meus olhos. E às vezes o cheiro da velha vida está impregnado na nova vida. E enquanto esse cheiro não sair, não é? A gente fica dizendo: o que é que aconteceu? Como é que é? Como é que funciona? E esse é um processo de Deus na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Aconteceu com o apóstolo Paulo, acontece comigo, acontece com você. E é nessa busca de mudança, é nessa busca de transformação intensa da minha alma, que as pessoas começam a perceber verdadeira mudança. Porque o que primeiro muda é o nosso coração. E se o nosso coração muda, os valores vão mudar e as atitudes precisam mudar ao longo do tempo. É interessante que se Estevão, ao morrer, tinha o rosto de um anjo, Paulo, ao se converter, continuava com o rosto grave do perseguidor legalista da igreja. E o povo olhava para ele: sei não, está estranho. E era necessário que a transformação se completasse, que os seus valores fossem mudados, que seus métodos fossem transformados, que a sua visão fosse ampliada, que o seu conhecimento prévio fosse impactado e conectado com a revelação de Jesus. Esse homem era um fariseu, esse homem tinha a lei no coração, mas ele não conhecia a graça.
Ele não entendia tudo isso, ele tinha que ter um tempo para que essas realidades se fundissem e ele criasse uma terceira visão, a visão do reino de Deus. Todos nós precisamos daquilo que Paulo precisava no começo da sua conversão: maturidade espiritual. É por isso que você não pode parar no seu crescimento espiritual. Você quer ver? Eu vou fazer um teste aqui. Quantos que se batizaram aqui nessa igreja, ou se batizaram, foram os primeiros na família a serem batizados? Grande parte da sua família não é evangélica, você não nasceu num lar evangélico. Levanta a mão, quero ver aqui. Olha, tem um grande número aqui. A nossa estatística numérica diz que 70% dos membros dessa igreja são parecidos com você, tá certo? Aí você tem um background, você tem uma história, você tem uma tradição religiosa, você tem todo um contexto de vida. Você estudou numa universidade, você tem uma filosofia, e de repente entra o cristianismo. Como é que dá uma trombada com tudo isso? Como é que eu vou acertar a minha cabeça, tá? E o que acontece? Às vezes a gente faz o discipulado, tá certo? Que é aquela preparação para o batismo, e para, e acha que já sabe tudo. Quantos só fizeram o discipulado e não estudaram mais nada de uma sequência lógica? Levanta a mão aqui. Tem alguns aqui, está vendo? O que acontece? A gente encrua. Por quê? Porque não dá tempo de a gente olhar aquelas verdades bíblicas que vão se contrapor a todo o meu background. Então eu queria dizer para você que essa igreja tem uma linha de ensino. Primeiro é discipulado, não é isso? Depois a gente tem igreja, não é? Depois você tem a palavra de Deus. Você tem 6 níveis na linha básica. E mais não sei quantos níveis na linha avançada. E mais uma escola de ministério. Por quê? Porque você precisa de conhecer a palavra de Deus para que os valores do reino de Deus modifiquem a sua vida, e você precisa de tempo para amadurecer. Não dá para colocar você na estufa. Essas coisas precisam entrar no teu coração. Então, por favor, não pare na sua jornada de crescimento espiritual. Porque essa transformação tem que produzir maturidade espiritual na sua vida. Segunda coisa que a gente vai aprender aqui com o apóstolo Paulo, é que nesse processo de transformação, as nossas maiores virtudes podem se tornar nos nossos maiores defeitos. Se eu olhar para Paulo, eu vou pensar que ele tinha 2 grandes virtudes como homem, como ser humano. Ele era ousado. Todo projeto que era dado por Deus a ele envolvia ousadia. Segunda virtude que esse homem tinha, natural, do seu temperamento, do seu jeito de ser, era foco na missão. Ele, quando focava naquele projeto, eu vou fazer a viagem missionária, eu vou fazer, tinha que Deus aparecer para ele e dizer assim: passa a Macedônia e ajuda-os, porque senão ele ia cumprir aquilo que ele tinha colocado. Mas, sem o tempero da graça e do amor de Jesus, a ousadia e o foco na missão se tornaram obstáculos da missão. Olha só a história, Atos 9, versículos 28, 29, 30, 31, dizem assim: estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome de Jesus, em nome do Senhor, e falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Ao invés de se converter, eles queriam matar Paulo. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali enviaram para Tarso, a sua cidade natal. E a igreja, na verdade, tinha paz por
toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, e crescia em número. Enquanto Paulo estava pregando, só tinha confusão. Aí os apóstolos falaram: manda o homem embora, meu filho, ele não está maduro ainda para pregar o Evangelho, e ninguém segura esse homem. Aí mandaram ele para casa, para Tarso. E aí Lucas escreve assim: e houve paz em Jerusalém, e gente começou a se converter. Aleluia! Você já viu essa história? Aquele novo convertido que chega em casa, começa a brigar com todo mundo, e quando ele chega na hora do almoço no domingo, todo mundo olha e diz: meu Deus, tenha misericórdia. Você já viu? Eu me lembro de um recém-convertido que veio conversar comigo e disse assim: pastor, eu não consigo mais almoçar com a minha família no domingo. Falei: por quê? Pastor, está reunida a família, começam a comer, e eles botam cerveja na mesa. Não pode, de jeito nenhum. Aí eu virei para ele e falei assim: escuta, se o teu cunhado tomar cerveja, ou se ele não tomar cerveja, você acha que ele vai para o céu ou vai para o inferno? Se ele não tiver Jesus, ele vai para o inferno. Então esquece a cerveja e ensina Jesus para ele. Está entendendo? E às vezes, nessa ousadia, a gente se perde. E aquilo que é a maior característica, a nossa força, a nossa ousadia, a nossa intrepidez, a nosso foco na missão, vira uma confusão, porque a gente não tem maturidade. Dá um cutucão aí no irmão, diz assim: seja maduro, por favor. Agora recebe o cutucão, que também você. Está entendendo? E aí quando você sai do encontro de família, o povo diz: aleluia, tem paz nessa casa. Você conhece uns crentes assim? Conhece? Eu conheço alguns, e o pior é que é tudo minha ovelha. É tudo minha ovelha. Gente, as nossas maiores virtudes podem se tornar nos nossos maiores defeitos, se a gente não tiver maturidade espiritual. Maturidade espiritual é sabedoria, que vem da graça, é unção, que é poder do Espírito na vida da gente. E se a gente não tiver isso, as pessoas não vão se converter, ainda que eu tenha uma eloquência tremenda, ainda que eu seja capaz de responder com todos os versículos na ponta da língua, mas me falta sensibilidade, me falta amor. É o fariseu falando e não o homem cheio do Espírito. Por isso, Deus teve que quebrar o farisaísmo de Paulo, antes de poder usá-lo efetivamente na obra. Nossas virtudes, se não forem temperadas pela graça, se tornam defeitos, e viramos tratores, que ao construírem algo, deixam sua marca de destruição por onde passa. Você conhece gente assim? Você dá uma missão, ele vai lá e cumpre, mas o que ele estragou no meio do caminho, nossa, ele diz assim: melhor que ele não tivesse feito nada. E quando saírem, quando essas pessoas saem, a paz volta e o crescimento impedido pelo excesso de ousadia acontece naturalmente. É interessante quando a gente estuda essa história, é que Paulo, ele sai de Jerusalém, lá no livro de Gálatas, ele vai contar essa história para a gente. Ele sai lá de Damasco, ele fica 3 anos lá na Arábia, tentando entender o que aconteceu com ele. Ele volta para Jerusalém, dá toda essa confusão, ele não estava preparado. Aí ele manda para Tarso, ele vai ficar mais 9 anos lá em Tarso, no estaleiro, porque ele precisava quebrar o farisaísmo dele. E aí então Deus vai colocar Barnabé e vai buscar Paulo,
E Barnabé, agora que Paulo está um pouco mais humilde, agora que Paulo está um pouco mais lento nas suas posições, Barnabé tem oportunidade de ser um mentor nele. Leva lá para Antioquia, esse homem é uma bênção em Antioquia. E dali sai para a primeira viagem missionária, e ele continua sendo uma bênção. Mas ele precisou amadurecer espiritualmente. Presta atenção no que eu vou falar. Quanto mais cascadura você está entendendo o que eu estou falando? Mais tempo Deus precisa quebrar você. E não é fácil. Se você é duro, Deus tem que pegar um martelo bem forte e bater. Até que você possa ser maleável, para aprender graça. Paulo vai ser o pregador mais veemente a respeito da graça. Olha que transformação, um legalista absoluto, quebrado por Deus, cheio agora do Espírito, ele é transformado em alguém cheio de graça e que crê na graça. Queria colocar mais uma observação na vida do apóstolo Paulo e parar aqui nessa manhã. Nesse tempo todo que eu falei, Deus vai mudar a cabeça de Paulo. É interessante isso, porque Paulo achava que ele era muito bom para convencer as pessoas. E toda a pregação dele, por isso que criava tanta confusão, ele não deixava as pessoas falarem. Quando as pessoas começavam a falar, ele já mudava de versículo, ele ia mostrando, está aqui, está lá, e pá, e ele queria convencer as pessoas de uma coisa boa: Jesus é o Cristo. Mas a Bíblia diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E aí quando ele volta maduro, depois de ter sido quebrado por Deus, a cabeça dele muda. E olha só o que ele vai escrever em 1 Coríntios 2, versículos de 1 a 5. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras e nem grande sabedoria, nem parece o Paulo falando. Porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Suas primeiras mensagens eram meramente o uso do seu conhecimento teológico. Está lá em Atos 9, versículos 20 a 23. E começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas, e as palavras que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes, que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. E muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo. Como é que ele podia usar tanta sabedoria, tanto conhecimento, e ao invés de produzir conversão, produzia ódio? É porque não era no poder da graça e no poder do Espírito. Que mudança entre 1 Coríntios e Atos 9. A grande descoberta de Paulo foi que não era ele que convenceria as pessoas pela força persuasiva, mas eram as manifestações da presença, do propósito e do poder de Deus que impactariam os corações. E aí as suas viagens missionárias obteriam sucesso, não somente porque ele conhecia todos os argumentos para convencer alguém que Jesus era o Filho de Deus,
mas porque o Espírito Santo se manifestava poderosamente no coração das pessoas. E olha só o que vai acontecer em Atos 14, versículo 3. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com coragem a respeito do Senhor Jesus, e o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a graça era verdadeira, pois Ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. Atos 15, versículo 12. E então todos os que estavam ali ficaram calados, e escutaram Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles entre os não-judeus. Atos 19, 11, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. E nesta fase da vida, sua estratégia missionária era assim descrita pelo apóstolo Paulo. Romanos 15, versículos 18 em diante. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. Isso tem sido feito por meio de palavras e de ações, pelo poder de sinais e milagres, pelo poder do Espírito de Deus. E assim, viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo. Para não construir sobre alicerces colocados por outros, tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, aqueles que nunca ouviram a falar a respeito dele o verão, e os que não tinham ouvido falar sobre ele o entenderão. Queridos, eu creio naquilo que a gente faz nas células. Sabe por quê? Porque Deus não está procurando um especialista em teologia para que alguém se converta. Ele está procurando alguém que conheça o poder da graça na sua vida. Alguém que se deixe transformar um pouquinho todo dia. Alguém humilde o suficiente para chegar num lugar onde tem um monte de gente descrente, tremendo, como Paulo chegava. Mas confiante o suficiente para saber que Deus vai se manifestar naquele lugar. Não porque você tem todos os argumentos, mas porque a presença de Jesus faz diferença na vida das pessoas. E aí, onde a gente estiver, a graça de Deus vai acontecer, milagres vão acontecer, a misericórdia de Deus vai acontecer, a vitória de Deus vai acontecer, e Deus vai usar gente simples. Paulo, o erudito, precisou se tornar em alguém simples para Deus usá-lo. E para mim a grande lição era que Paulo entendeu que ao se tornar pregador do Evangelho, não adiantaria ser apenas o antigo fariseu com um novo discurso. Isso não cola. Ele precisava, primeiro, da visão de Deus, para ir onde o Senhor queria que ele fosse. E aí Atos 16, Atos 18, vão falar de visões, e Deus vai dizer, passa a Macedônia lá e ajuda-nos. Ele vai dizer, fica aqui, fala e não te cales, não é hora de sair dessa cidade. E por causa dessa visão de Deus, Ele está lá. Então, se Deus te der uma missão, querido, fica lá até Deus mandar você sair. Alguns anos atrás, eu passei por uma crise interior, pessoal, ministerial, e aí eu fiz uma oração. Eu falei assim, Deus, não aguento mais ser pastor da PIB de Curitiba. Estou falando sério. Eu quero permissão para ir embora. Vou pegar o meu boné e vou embora. Aí o Espírito Santo me falou assim, se quiser ir, vai, mas vai sozinho, que eu vou ficar aqui. Ele falou, não, assim eu não quero. Então, fica quieto e aguenta. E fica aqui. Estou aqui até hoje. Está entendendo? A gente tem que estar no lugar que Deus quer que a gente esteja, não aquele lugar que a gente gosta ou não gosta, o que a gente precisa ou não precisa. A gente tem que estar no lugar que Deus quer.
Esse é o projeto de Deus. Então, para a gente pregar esse evangelho, primeiro eu tenho que estar onde Deus quer. E aí, Deus vai falar para você, ó, vai lá cuidar daquela pessoa. Mas aquela pessoa, aquela, eu amo aquela, vai lá em meu nome. E quando você vai em nome dEle, fazendo aquilo que Ele está mandando, Deus vai com você e vai revelar a graça dEle. Paulo entendeu que ele não precisava só da visão de Deus para fazer a obra, mas ele precisava do conhecimento da palavra de Deus para responder às dúvidas dos que buscavam crer em Jesus. Mas ele não precisava só da retórica, da teologia, ele precisava que essas palavras do Senhor Jesus entrassem no coração dele. Uma das grandes lições que eu tenho aprendido na minha vida é que o pregador, o evangelista, o homem de Deus, ele é a mensagem. E uma das coisas que parece esquisito que eu vou falar para você, mas é uma verdade emocional e psicológica, é que para uma pessoa se converter a Jesus, ela primeiro tem que se converter ao pregador. Se ela não se identifica com esse pregador, se ela não se sente amada por esse pregador, se não há algum tipo de comunhão ou identidade, a mensagem passa pela cabeça da gente e não fica nada. E aí então Deus está falando para Paulo, Paulo, eu não quero a tua teologia, deixa eu entrar com a minha palavra na tua vida e fazer a mudança. E aí a minha palavra vai fluir de você naturalmente. Está entendendo? Paulo entendeu que ele precisava de ações que fossem condizentes com a palavra que ele estava anunciando. Sua vida testemunhava o valor da palavra de Deus nele. Queridos, se eu estou falando sobre graça, e o tom da minha voz está falando sobre ódio, lá na sua cabeça dá uma confusão. Isso é graça ou é ódio? Está entendendo? O meu semblante, o meu jeito, a minha oração, as pessoas não estão ouvindo só as palavras, estão vendo você. E se essa palavra não mexer na tua vida, não transformar a tua vida, não estiver enchendo o teu coração, as pessoas vão dizer, tem alguma incoerência nesse negócio. Olha, o cara entende bem, mas não sei o que está acontecendo, não bate. Já sentiu isso? Não bate. Paulo teve que interiorizar essas coisas para poder levar a palavra que tinha passado pelo coração dele. Paulo teve que descobrir que ele era a mensagem. Nós precisamos do enchimento do Espírito Santo para viver a fé com graça, não com um mero legalismo. A presença de Jesus precisa transbordar a nossa vida. Nós precisamos da ousadia do Espírito, mas não precisamos da ousadia da carne para pregar e nem para enfrentar as perseguições. Há uma grande diferença entre a ousadia do Espírito e a ousadia da carne. É o rastro. Se quando você está usando a sua ousadia, o rastro é de destruição, você está usando a carne. Mas se o rastro que você deixa na sua ousadia é vitória, é fé, é amor, é misericórdia, é gente impactada por Jesus, então é o Espírito Santo que está conduzindo você. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para confirmar a mensagem que está sendo pregada. Querido, você pode tentar convencer a pessoa 50 mil vezes, mas não vai funcionar. Agora, quando Deus manifesta a sua presença, Ele confirma a sua mensagem e ninguém tira do coração. Essa história do Alessandro tem a ver com isso, não é? As batalhas do coração, e aí o Irajá faz uma coisa maluca, não é? Ele diz assim, você está disposto a andar com Jesus se em uma semana Ele devolver para você o teu trompete? É trompa, não é trompete. Trompa, acertei agora, né? Louco? Não, cheio do Espírito. E aí eles oram.
E alguns dias depois, toca o telefone, e 1 ano depois de ter sido roubado, só para dizer, Deus é Deus. Queridos, ninguém tira isso do coração. Não é um argumento que faz a diferença, é a presença do Senhor. É quando a gente está lá com as pessoas e as pessoas sentem a presença do Espírito, quando o Espírito vai e manifesta graça de alguma maneira, eu não sei o que, porque as coisas do Espírito são tremendas, queridos, elas não acontecem planejadas, você não tem o controle, é o Espírito que tem o controle. Está entendendo? E aí a gente vai sentir a graça. Às vezes lá na sua casa, lá na sua família, o que as pessoas mais precisam é num momento de luta, de tristeza, em particular do teu carinho, do teu amor, da tua oração. E de repente Deus vai confirmando com graça na vida das pessoas. E quando Deus faz isso, ninguém arranca, ninguém tira do coração. É tremendo. Ele precisava da autoridade do nome de Jesus para repreender tanto os espíritos imundos, quanto a homens que se tornavam inimigos da fé. E a gente vai ver Paulo, com muita ousadia, fazendo umas coisas loucas. Tem uma mulher que está seguindo Paulo e está dizendo, escutem esse homem, ele tem uma mensagem maravilhosa. E no primeiro dia, segundo, no terceiro dia ele não aguenta mais, diz assim, espírito de adivinhação, vai embora em nome de Jesus. E a adivinha, possessa por demônios, fica liberta. Ele está em outro lugar e tem um mago que está discutindo com ele, ele perde a paciência, cheio do Espírito, diz a Bíblia, e diz, Elimar, você vai ficar cego por um tempo, só para provar que esse é o poder do diabo. E ele fica cego na mesma hora, e se converte a cidade inteira. Ele chega num lugar, numa grande batalha, tem lá na cidade, na região do Ilíaco, ele tem lá um coxo, ele ora, o homem levanta. Eu não tenho o poder, nem Paulo tem o poder, mas Jesus tem o poder. Essa é a diferença. E aí Paulo descobre que não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus que as coisas acontecem. E que o Evangelho tem que ser vivido por completo. E tem que ser pregado por completo, com todas essas realidades na vida. Ele precisava do amor e do perdão para restaurar os caídos. E ele vai lá e escreve 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 5 a 8, para falar daquele homem que tinha sido excluído da igreja. Ele diz, vão lá, não deixe esse homem morrer espiritualmente, restaura esse homem, trabalhem a vida dele, traz de volta. Ou quando ele escreve a respeito de Onésimo, e diz, olha, recebe esse homem, como se você estivesse recebendo a mim. Ou quando no final da sua vida, depois de ter brigado com Barnabé por causa de João Marcos, ele tem a coragem de escrever, me manda João Marcos, porque ele me é muito útil. Quando eu leio Romanos 15, e esses últimos versículos, eu descubro que eu e você precisamos de um evangelho completo. Não só um pedacinho dele. Não só do batismo. Se você não foi nem batizado ainda, está ruim. Precisa começar. Mas não termina, não é a formatura. É deixar Jesus transformar a nossa vida por completo. Está entendendo? É aí que a gente se torna gente que impacta esse mundo. Vamos ficar de pé e vamos orar juntos aqui? O que é que o Espírito Santo ministrou na tua vida hoje? O que é que o Espírito Santo ministrou na tua vida hoje? Quando eu meditava, o Espírito Santo ministrou para mim. Eu quero mexer mais ainda na tua vida. Isso foi para mim. Tem algumas coisas que você empacou aqui, vamos resolver? Eu estava lá estudando a palavra, meditando nela, o Espírito Santo falou comigo, tem isso, tem aquilo outro, você está parado aqui, vai parar? Não, Senhor, não vou parar.
preciso ser transformado. O que o Espírito Santo falou com você hoje aqui? O que Ele está falando com você? Às vezes você está feliz, está contente com um aspecto da vida cristã, louvado seja Deus, porque tudo na vida cristã é uma benção. Mas o Senhor está falando, filho, tem mais para você, tem mais. Eu quero derramar mais. Deixa eu mexer na tua vida. Eu quero fazer mais. E aí a gente fica se sentindo, não, mas eu não posso, eu não consigo. Fala assim, Deus fala, eu posso. Deixa eu fazer. Então curva a tua fronte agora. E a oração que Deus quer ouvir eu não posso fazer. É você que tem que fazer. Qual é a tua resposta a essa palavra? O que o Espírito Santo está falando com você? E ansiosamente, se é que a gente pode usar essa comparação humana, aguarda a sua oração. Eu fico pensando, o que Deus pode fazer nessa cidade, se uma congregação como essa for de gente cheia do Espírito Santo? Se uma congregação como essa for de gente transformada, cheia da sabedoria de Deus e não somente da sabedoria humana. Às vezes a gente tem um monte de diploma colocado na parede, mas a vida da gente está tão quebrada porque esses diplomas não resolvem os relacionamentos dentro da nossa casa. E a gente olha e se acha. E o Espírito Santo diz assim, esquece isso aqui, porque eu quero te ensinar num outro nível. O nível do meu poder, da minha graça. Senhor Jesus, escuta a oração do teu povo agora. A oração do íntimo, da alma. A oração de alguém que está num processo de transformação. Como Paulo, como eu, como tantos outros. E eu te louvo, Pai, porque na infinitude da tua grandeza, o Senhor se preocupa com gente tão finita, tão pobre, tão pequenininha como nós. E reparte da tua grandeza conosco. Então, Pai, transformação para mim é me apropriar um pouquinho mais daquilo que o Senhor quer repartir comigo. Me ajuda, Senhor, a dar o próximo passo, a caminhar no próximo dia, nas áreas, Senhor, em que eu parei, que eu estagnei. Sacode-me, Senhor. Nas áreas em que eu endureci, pode bater com força, porque eu não quero ficar assim. Mas na área, Senhor, que eu já estou todo quebrado, tenha misericórdia e me reconstrói pela tua graça. E assim faz, Senhor, com os meus irmãos que estão aqui. Que a graça do Senhor Jesus superabunde no meio das nossas lutas e fraquezas. Escuta, Deus, a nossa oração. É aquilo que oro em nome de Jesus. Amém e amém. Dá a mão para quem está perto de você. Vamos terminar esse culto juntos aqui. Fecha o corredor, tá? Gente transformada. Gente transformada. A obra de Deus de transformação não acabou aí com você. Tem mais. Não se conforma não. Eu quero mais. Você quer mais? Eu quero mais. Você quer mais? Quer mais? Então adora o Senhor e vai dizendo isso para Ele. Eu quero mais. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso a tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É tua graça que liberta. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça
graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te louvo, te amo, Jesus. Glória a Deus. Você vai sair daqui hoje com esse sentimento que você precisa de mais de Deus na sua vida. Não desperdice nenhum dia dessa semana. Se você pode, invista tempo em oração, lendo a sua palavra. Chama aqueles que você ama para estar perto de você, simplesmente para dizer que você os ama. Eu quero pedir para que Deus abençoe a sua família agora. Vamos orar. Que o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, nosso companheiro, a graça que nos resgatou de Jesus, que nos libertou, essa graça preciosa de Jesus, esteja com todos vocês aqui, com todo o povo de Deus espalhado pela face dessa terra, hoje e sempre. Amém e amém. Vai com a graça de Jesus na sua vida.